Começo por cumprimentar os seus secretários de Estado e a minha primeira nota era para a reposição da verdade relativamente a afirmações feitas pela Sra. Ministra de Estado das Finanças, quando disse que neste orçamento retificativo não há medidas adicionais de austeridade e empobrecimento. Ela, aliás, chamou de medidas de consolidação orçamental. Na realidade, o Governo utilizou aqui um expediente, que foi pegar nos cortes salariais e colocá-los num diploma autónomo, que foi discutido e aprovado 2 dias antes da discussão do orçamento retificativo. Mas este expediente não elimina os cortes, e estes cortes estão no orçamento retificativo refletidos, pelo menos, nos quadros em anexo. Portanto, este orçamento retificativo tem, apesar do expediente usado pelo Governo, tem lá os cortes salariais na função pública que irão ser implementados de acordo com os desejos do Governo e da maioria, preferencialmente já a partir do mês de setembro. Portanto, atualmente, os trabalhadores da função pública recebem por inteiro os seus salários, como aliás deve ser, aquilo que têm direito, e quando o Presidente da República promulgar esta proposta do Governo e aprovar na Assembleia da República, irão ter um corte que poderá ir até 10%, um corte nos seus salários. Portanto, há medidas adicionais de austeridade e os portugueses vão começar a senti-las já no próximo mês de setembro. E, portanto, com este orçamento retificativo não há uma mudança de política. Há a continuação da mesma política, há a insistência da política de empobrecimento nos cortes nos salários, cortes nas pensões, cortes nas prestações sociais, redução das despesas com a saúde e a educação, degradando a qualidade dos cuidados de saúde e educação que são prestados aos portugueses. Uma segunda nota sobre o milagre económico. O Governo, neste orçamento retificativo, revê em baixa o crescimento do PIB. Em abril, quando a discussão do DEU falava 1,2%, agora apresenta o valor de 1%. Mas também revê as importações e exportações. Lembro que no Orçamento de Estado para as exportações previa-se um crescimento de 5%, depois no DEU 5,7% e agora está em 4,1%. As importações vão no sentido inverso. Enquanto no Orçamento de Estado se previa 2,5% para as importações, no DEU já era 4,1% e agora com o retificativo 4,5%. E com esta revisão em baixa das exportações e em alta das importações, a balança comercial fica negativa e este era um dos elementos centrais, fundamentais daquilo que o Sr. Ministro da Economia chamava o milagre económico português. Portanto, é caso para dizer, Sr. Secretário de Estado, que o milagre económico foi-se. Mas o Governo continua a insistir nisto. E tivemos, aliás, na discussão do orçamento retificativo em plenário, a Sra. Ministra do Estado das Finanças, mas também deputados do PSD e CDS, elencarem um imenso rolo de indicadores que suportariam esta ideia de que o país está bem e se recomenda do ponto de vista económico. E eu fiz uma pergunta à Sra. Ministra, que ela não quis responder em plenário, mas faço agora ao Sr. Secretário de Estado. Se é verdade que a situação económica está tão bem como o Governo quer fazer crer, porquê é que o Governo continua a insistir nos cortes nos salários, nos cortes das pensões, nos cortes das prestações sociais, no ataque ao Serviço Nacional de Saúde e à escola pública? Porquê se continua a manter mais 50% de desempregados sem subsídio de desemprego? Ou seja, se o país está tão bem economicamente devido à ação decisiva deste Governo, então não seria necessário continuar a impor as antigas medidas de austeridade e novas medidas de austeridade, como estão acopladas a este orçamento dos cortes de salário. E é esta contradição que a Sra. Ministra não quis explicar, mas talvez o Sr. Secretário de Estado possa aqui dar uma resposta. Relativamente à receita fiscal. Portanto, o Governo prevê um aumento da receita fiscal, 1.140 milhões de euros para este ano, prevê, em particular, um aumento do IRS, da receita da IRS e do IVA e uma diminuição do IRC. Mas quando olhamos para os dados da execução orçamental dos 7 primeiros meses, vemos lá efetivamente um crescimento das receitas do IVA, vemos um crescimento das receitas de IRS, vemos uma diminuição das receitas de IRC, mas esses dados não nos permitem extrapolar para os valores que o Governo apresenta nesse Orçamento de Estado. Parece-nos que eles são, relativamente ao IRS e ao IVA, exageradamente altos e relativamente ao IRC, exageradamente baixos. O Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais tem uma teoria.
que acabou de expor, aliás não conseguiu aguardar a próxima semana, que teremos uma audição exclusiva para a evasão e fraude fiscal, e que já hoje antecipar essa audição, avançando com a sua teoria de que este aumento da receita fiscal de 1.140 milhões de euros se deve à sua valorosa ação no combate à fraude fiscal, e isso explicará então, mas andou muito, falou o Sr. Secretário de Estado, efetivamente, noutros fatores, mas deu-lhes pouca importância. O que valorizam mesmo foi esse valoroso combate à fraude e à evasão fiscal, que explicaria este aumento da receita fiscal muito acima daquilo que os dados da execução orçamental, que iremos falar a seguir, permitem concluir. Eu perguntava ao Sr. Secretário de Estado se concorda com esta perspectiva, e há aqui qualquer coisa que não bate certo, porque a evasão, o combate à evasão e fraude fiscal não se vai fazer apenas a partir do mês de setembro, faz-se durante todo o ano, e portanto devia ter tido efeito também nos dados da execução orçamental até julho, e portanto estes dados deveriam ser válidos para extrapolar para o conjunto do ano, porque já temos 7 dos 12 meses. Mas gostava de ouvir a sua opinião. Talvez o Governo, o Sr. Secretário de Estado, disponha de outros elementos, além daqueles que nós conhecemos da execução orçamental, que lhe permita obter estes valores muito mais elevado para o IVA e o IRS e menos elevado para o IRC. Relativamente ainda ao IRS e ao IRC, já muito se falou aqui sobre as receitas de IRS e de IRC, mas não se disse uma coisa que é importantíssima, é que, de acordo com as previsões do próprio Governo, a receita de IRC este ano será apenas 35% da receita de IRS. É uma simples conta de dividir que podemos fazer. Olhando para os dados, e fomos ver os dados desde 2000, a relação entre aquilo que era a receita de IRS e de IRC, verificamos que ela até 2008, 2009, andava nos valores 50-60% com oscilações, ou seja, a receita de IRC era 50-60% da receita de IRS, atingiu um pico em 2008 com 63%, ou seja, 2/3, e a partir de 2009, 2010, apanhando ainda o anterior governo e depois o atual governo, começou a diminuir e hoje é apenas 1/3. E eu gostava que o Sr. Secretário de Estado emitisse algumas considerações sobre este facto. Para nós isto é um sinal claro de uma política de transferência de riqueza do trabalho para o capital. Aumenta-se, em termos, o peso relativo do IRS e do IRC vai-se alterando ao longo dos anos, a desfavor do IRS, e se em 2008 tínhamos que o IRC era 2/3 do IRS, atualmente será apenas, de acordo com as previsões do Governo, 1/3. Isto, do nosso ponto de vista, ilustra aquilo que é a política de transferência de rendimento do trabalho para o capital, mas gostava de ouvir o Sr. Secretário de Estado do Orçamento sobre esta matéria. E como o meu tempo está a terminar, queria abordar uma última questão, que é a questão da dívida. A dívida pública. O Sr. Secretário de Estado, aliás, os 3 Srs. Secretários de Estado, lembram-se muito bem, porque estavam presentes, em outubro do ano passado, o foguetório que foi a apresentação das previsões da dívida da Sra. Ministra das Finanças, que dizia que 2014 é o ano da mudança, será o primeiro ano em que a dívida pública, em termos de percentagem de PIB, irá diminuir. Reconhecia um bocadinho a contragosto, e depois de alguma insistência nossa, que em volume ela ia aumentar ligeiramente, mas em termos de percentagem ia diminuir, e foi aqui um imenso foguetório que serviu para sustentar a teoria de que a dívida é sustentável. Sr. Secretário de Estado, na realidade, a dívida, em termos de volume e de percentagem de PIB, vai aumentar. E é o próprio Governo que o diz e, portanto, a Sra. Ministra não está aqui presente, teria que engolir o que disse aqui há um ano atrás, ou em outubro do ano passado. Mas não foi a primeira pessoa a enganar-se nas previsões da evolução da dívida. Já mostrei este dado, vou concluir, Sr. Presidente, este gráfico, preparado pela UTAU, que mostra a evolução real da dívida, a crescer acentuadamente nos últimos anos, do período da Troika, que supostamente devia ter feito diminuir esta dívida, foi quando cresceu mais, e depois as previsões dos sucessivos governos, e a última aqui a vermelho, errada, da Sra. Ministra de Estado das Finanças. E o que eu lhe queria perguntar para terminar, o Sr. Secretário de Estado, é se quer juntar a sua voz à imensa lista de governantes que nos últimos 10 anos têm previsto que a dívida pública vai começar a diminuir no ano seguinte. Se o Sr. Secretário de Estado se atreveria a fazer essa previsão para juntar o seu nome a esta extensa lista,
Ou se reconhecerá que a dívida continuará a aumentar, ela é insustentável e tem, Sr. Secretário de Estado, que ser renegociada nos prazos, juros e montantes, de acordo com aquilo que é uma proposta que o PCP vem fazendo desde abril de 2011. Obrigado, Sr. Deputado.